Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernando Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos. R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graça. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. É fantástico, né? A cada 3 meses tem um sistema de provas. Eu mesmo eu mesmo preparei as provas para você e aí você está formado em teologia aí. Se você for bastante rápido, aproveita que esse monte de lockdown que o pessoal está fazendo e fica em casa estudando teologia. Vai ser muito bacana ter você como aluno, tá bom? Então, espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe. Joel, capítulo 2, nós vamos colocar na tela, ali é o meu retorno. Vamos lá. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e arrepende-se do mal. Deixa eu fazer uma aplicação. A palavra arrepender ali, para Deus, não é o mesmo arrependimento nosso, é voltar atrás, é diferente. Porque Deus não se arrepende, porque Ele não pode ver o mal. Entende o que eu te disse? Continuando o texto. Quem sabe, se não se voltar e se arrepender, quem sabe não se voltará e se arrependerá e ainda deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libações para o Senhor vosso Deus? Pode continuar, vamos até o 18. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças, até as que mamam, sai o noivo das encâmeras e a noiva do seu aposento.
chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diria entre os povos: onde está o teu Deus? Então o Senhor mostrou-se zeloso, zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. Espírito Santo, fale conosco, fale com a sua igreja, nos ensine, nos instrua. Senhor, eu peço um grande derramar do teu Espírito em cada coração, que eu seja como Joel, um arauto do Senhor, para trazer um grande despertamento, assim como o pastor Luciano será amanhã, que seja algo poderoso e algo novo, em nome de Jesus. Meus irmãos, cremos que Deus pode trazer sobre nós um poderoso avivamento. E cremos que nós vivemos hoje as condições necessárias para um avivamento. Quais são as condições necessárias para um avivamento? Tudo que nós estamos vivendo. No texto que nós lemos, Deus levantou o profeta Joel em um tempo de crise avassaladora. Um tempo em que a casa do Senhor estava abandonada. Ninguém se importava mais em servir a Deus e obedecê-lo. Um tempo em que o sacerdote se embriagava e que o povo não buscava mais o Senhor. Um tempo em que a nação inteira deu as costas para Deus e passou a brindar o pecado. Nessas condições, Deus levanta o profeta Joel para clamar e chamar a nação ao arrependimento. Mas mesmo o profeta Joel, pregando durante anos, chamando a nação ao arrependimento, eles não se voltaram para Deus e continuaram duros e impenitentes. E aí então Deus começa a conversar com o coração do homem. Preste atenção. Existem duas maneiras de Deus falar com você: aos seus ouvidos e ao seu coração. A pior delas é ao seu coração. Porque quando os seus ouvidos deixam de ouvi-lo, é porque o coração está duro. Então a maneira de Deus falar ao coração do homem é quebrando-o. É esmiuçando a penha. Joel pregou aos ouvidos do povo, mas eles continuaram duros. E quando os ouvidos não ouvem, é porque o coração está endurecido. Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. A voz de Deus nunca, em primeiro lugar, será direcionada ao nosso coração. Sempre ele virá com sussurros, mas em corações duros, a voz precisa vir para quebrar a penha. Nesse ponto aqui o povo estava duro, impenitente. Então Deus começa a falar. E ele fala como? As atividades de Deus, onde há um coração endurecido, não são nada boas. A linguagem de amor de Deus na Bíblia, irmãos, é a disciplina. Porque eu amo, porque eu corrijo e disciplino a quem? Satanás te exalta para te abater depois. Deus te abate para te exaltar depois. A maneira de Deus tratar com o seu povo, antes de qualquer coisa, é amassando. Lembra? Jesus foi primeiro para o Getsemane. E Getsemane, a palavra Getsemane significa lugar da prensa de azeite. O Getsemane era um lugar onde eles prensavam azeitona para fazer óleo. Foi lá que Jesus orou e foi prensado e suou sangue. Deus age dessa forma. Da uva amassada vem o vinho. Do trigo amassado vem o pão. Da rosa amassada se faz perfume. E da azeitona amassada que vem um azeite. Viu?
A maneira de Deus trabalhar com o seu povo é amassando. Você já viu como você descobre, eu acho que vocês já viram esse vídeo, correu, viralizou, a diferença entre o trigo e o joio? Olhando a grosso modo, sem ser amassado, trigo e joio são idênticos. O joio recebe o mesmo sol, a mesma chuva, está na mesma plantação, tem o mesmo dono. Mas quando é amassado, o trigo tem fruto, o joio é só palha. Só que joio prega, joio ora, joio tem cara de crente, joio diz aleluia, joio cura, de acordo com Mateus 7, a partir do 22, curamos, profetizamos e expulsamos demônios no teu nome. Joio expulsa demônio, joio ora em línguas, joio enche igreja, mas no final, só o trigo permanece e o joio será queimado. Nesse ponto, examinando o texto, Deus começa a conversar com o coração de pedra da nação de Israel. E como que ele faz? Ele manda seus juízos. Começa desse jeito. Vieram gafanhotos em 4 bandos diferentes e acabaram com os campos, com os pastos, com as plantas e toda a colheita. Mas o povo ainda não se arrependeu. Depois dos gafanhotos sem comida, vem a fome. Mas o povo ainda continua duro. Agora com gafanhotos sem pastos, Deus manda a seca. Não tem chuva. Deus manda miséria. Mas ainda assim eles não se arrependem. Isso é normal, sempre aconteceu na história do mundo, logo vai passar. Eles agiram dessa forma. Então quando o povo continua duro, o gado gemendo porque não havia comida e nem bebida, Deus manda o fogo. E lambe, o fogo destrói ainda o que restou. E o povo ainda está esperando a coisa melhorar. Agora, por último, Deus levanta o profeta Joel e alardeia nos 4 cantos para o povo, dizendo que agora Deus estava enviando uma nação para guerrear contra Israel. Uma nação impetuosa que iria acabar com o que restou. Aí o povo entra em pânico. Deus levantou uma nação contra Israel, malvada, com seus exércitos cruéis, que já estavam marchando contra Israel. Então, Joel é a voz profética de Deus para explicar, preste atenção, que esses fenômenos naturais de seca, fogo, fome, gafanhotos, pestes, como os exércitos das nações vindo contra eles, era apenas um símbolo do grande dia do Senhor, o dia da sua ira, que iria recair sobre o povo se eles não se arrependessem. Era um tempo de crise. Pois é nesse momento que Deus coloca na boca do profeta Joel uma palavra de esperança. Uma nação inteira morre quando profetas são mudos e nada veem. Precisamos de pregadores para pecadores e profetas para pregadores. Precisamos, e veja bem, Deus age assim. Ele levanta profetas na última instância. Deus é Deus da última instância. E os seus profetas são seus juízes, para anunciar seus juízos. Agora, analisando a história de Joel, que todo mundo só conhece o verso 28, depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, você tem que entender por que depois vem a promessa do derramar do Espírito Santo. Porque quando eu vou analisar na Bíblia Sagrada e também na história, eu percebo que sempre, antes de um grande avivamento, vem grandes tragédias. Grandes avivamentos são precedidos de terríveis tragédias, desde a história e até na Bíblia.
Porque primeiro Deus amassa, primeiro Deus quebranta. Veja, o arado passa antes do plantio. E o arado ele fere a terra, porque ele precisa jogar a sujeira para cima. Se o avivamento vier sem estarmos preparados e quebrantado para ele, a gente vende o avivamento. Foi o que já aconteceu muitas vezes. Então Deus precisa de corações quebrantados para derramar um grande avivamento. Eu estava pregando na igreja Batista Lagoinha. Os jovens vieram a mim no final do culto e disseram: pastor, o que a gente pode fazer para viver um grande avivamento e o sobrenatural de Deus? Eu disse: vocês precisam crescer. Uai, pastor, Deus não usa criança? Falei: deixa-me te explicar. Imagina, eu tenho uma menina de 5 aninhos, a Isabela, e um menino de 18. A menininha, vamos supor que o aniversário dela, esse mês é o aniversário dela, e eu levo ela para escolher o presente. Falo: bebê, aqui tem um brinco de ouro e aqui tem uma bonequinha da Polly. Qual você quer? Que dúvida para ela? Você acha que terá dúvida? Ela vai falar: quero uma boneca. A Polly já sumiu de moda, agora ela quer Barbie. Por quê, gente? Porque criança não discerne valor. Criança não discerne importância. Só aqueles que dobram os joelhos para orar que recebem visitas de anjos. Criança não sabe o que é importante. Criança discerne a coisa tudo errada. O maior símbolo de imaturidade de uma igreja é quando ela troca os valores. Revelações sobrenaturais nunca estarão em mentes superficiais. Coisas profundas de Deus jamais repousarão em corações rasos. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Tem gente querendo viver o sobrenatural com um cristianismo raso, com uma espiritualidade rasa. Então ele faz como uma irmã esses dias na nossa igreja, postou no Facebook: Senhor, fala comigo. Alright. Oh, esse Facebook já começa o dia satanizado. Ele já começa o dia olhando para mim dizendo: no que você está pensando? Eu olho para ele e falo: não é da sua conta. O diabo está doidinho para eu escrever um monte de coisa lá. E aí, a irmã escreveu: Senhor, fala comigo. Eu fiquei doido, irmão, fiquei possuído. Falei: que conversa é essa? A irmã escrever no Facebook: fala comigo. Teve culto ontem. Eu me senti um lixo. Aí eu não deixei por menos, irmão, sou tumultuento. Fui no comentário e falei: serva minha. Ela falou para Deus falar com ela. E eu lá: serva minha, eu não tenho Facebook. Vai orar, assinado o Senhor. A irmã ficou endemoniada. Postou um emoji bravo assim. E eu postei um de louco embaixo. Essa geração de smartphone, Smart TV, iPad, iPhone, geração Netflix, Xbox, PlayStation, geração Play Video, geração Globoplay, geração tecnológica, só vai provar uma coisa: que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. E por favor, não diga fala Deus, que ele já está falando. Fala Deus comigo. Então escute isso. Todas as pessoas na profecia de Joel se achavam bons crentes. Porque para muita gente hoje, ser bom crente é não mentir, não adulterar, não torcer para o Corinthians, pronto.
é não trair, é ser bom crente hoje é ser moral. Mas será que você é melhor que um judeu ortodoxo? Será que você é moralmente melhor que um budista? Se ser moral é ser um bom crente, por que o Senhor disse para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti o fato que abandonaste o primeiro amor? Deixe-me te dizer uma coisa sobre essa igreja. Essa igreja não tinha pecado moral, como outras, não tinha adúltero, como outras, não tinha o trono de Satanás, como as demais. Qual era o pecado de Éfeso? Porque o Senhor começa dizendo: vocês toleraram a perseguição até fim e não enfraqueceram na fé. Ó, só elogio. Colocaste à prova os que se diziam apóstolos, mas eram mentirosos. São perseverantes, mas eu tenho contra ti o fato de abandonar o primeiro amor. Olha a gravidade do resto do texto. Aconselho que perceba onde caístes e se arrepende. Então uma jovem chegou e disse: pastor, eu preciso de oração. Falou: pastor Luciano, se ele pregar essa mensagem, ele vai contar isso. E o pastor Luciano é mais cínico do que eu. Ele olhou assim: você precisa de oração, irmão? Preciso, pastor, porque eu estou em crise. Por quê, irmã? Porque eu perdi o primeiro amor. O Luciano olhou para ela e falou: então você não está em crise, você está em pecado. Porque olha o texto do Senhor: arrependa-te de onde caístes. Esfriamento espiritual é um pecado grave diante de Deus, porque ele descumpre o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus de todo o coração e toda a sua alma e toda a sua força. Quando Deus vem através de Joel alertar o povo, preste muita atenção no que eu estou dizendo. Essa não é uma mensagem apenas a Joel, ou de Joel para 2.700 anos atrás. É uma palavra para mim, para você, para a igreja contemporânea. O que é avivamento? Avivamento, irmãos, biblicamente falando, é preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. Pedir avivamento e esperar por avivamento, sem preparar o caminho de Deus, é como atravessar o carro na frente dos bois. Por isso que eu gosto de separar a diferença de avivamento e evangelização. Evangelização e avivamento são distintos. Avivamento é obra de Deus na igreja. É aviva a tua obra, Senhor. É aviva a tua igreja, ó Senhor. Evangelismo é a obra de Deus no mundo. Avivamento é a obra de Deus, evangelismo é a obra da igreja. De tal forma que a igreja não produz avivamento, porque ela não pode produzir fogo. Mas ela deve esperar por avivamento. Avivamento não começa na terra, ele começa no céu, e de lá cai o fogo. Nós devemos clamar e esperar por avivamento. E eu gostaria de analisar com os irmãos, porque quando Joel vem, mostrando que Deus queria derramar do seu espírito, primeiro ele mostra que a nação não estava preparada para o avivamento. Então Deus primeiro tinha que purificá-los, para então depois derramar o seu espírito. E Deus começa a chamar a nação de volta para Ele. Vamos ver o que Deus está nos ensinando. Porque o clamor por avivamento passa primeiro por uma volta urgente a Deus. Qual é a natureza desse avivamento? Em primeiro lugar, vamos ver a natureza de como o povo voltou para Deus. Voltar para Deus, gente, é uma coisa muito poderosa. Confira comigo no versículo 12, por favor, de Joel 2. Em primeiro lugar, a natureza da volta deve ser uma volta a uma relação pessoal com Deus. Ele diz: agora, convertei-vos a mim. Preste muita atenção. Às vezes, muitas vezes, nós somos bons em relacionamentos.
E às vezes a nossa relação com Deus, ela é apenas institucional. Significa que nós nos relacionamos com a igreja, nos relacionamos com os irmãos, nos relacionamos com os rituais, mas não nos relacionamos com Deus. A nossa espiritualidade, muitas vezes, ela é terceirizada. Funciona mais ou menos assim. Se a igreja fizer uma campanha de oração, eu oro. Se a igreja fizer uma campanha de jejum, eu jejum. E a igreja deve promover essas coisas. Se a igreja fizer uma campanha de leitura da Bíblia, eu vou seguir o plano anual de Bíblia. Mas se a igreja não fizer nada, eu ponho culpa na igreja dizendo por que eu estou frio. O que eu estou dizendo com isso é que quando Deus chama o povo a voltar-se para Ele, Ele está falando para reconstruir o altar pessoal. Quantos de nós temos um altar para Deus em nossa casa? Um quartinho de oração. Um lugar onde Ele faz psiu, psiu. Um lugar que quando te dá saudade é para lá que você corre. Mas na realidade, você ora. Porque o crente que não ora está se desviando ou desviado. E se ele não ora, se ele não caiu, inevitavelmente ele vai cair. E não são palavras minhas. Jesus disse isso aos 3, lá no Getsemane. Vocês não conseguem orar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, vírgula, para não cair. Crente que ora deixa de pecar. Crente que peca deixa de orar. Você não pode ser frio, irmãos, a duas coisas. A glória de Deus e ao seu pecado. Mas como nós aquecemos essas duas coisas? Através da oração. Quando você ora, você consegue ver seu pecado e consegue ver a glória de Deus. O bege no escuro vira branco. Se apagarmos as luzes, todo mundo que tiver de camisa clara vai parecer que está de branco. Mas diante de uma luz forte, o branco tem que ser branco. Quanto mais longe você estiver da sua comunicação com Deus, menos pecado você verá em você. Quanto mais longe você estiver da sua comunicação pessoal com Deus, mais pecado você vê no outro. Quanto mais longe você estiver da sua comunicação pessoal com Deus, menos temor de Deus você tem. Menos a glória de Deus, ela não é tão aparente a você. Os louvores do Senhor não são publicados. O que acontece, eu estive pregando na igreja que eu sou pastor esses dias, também uma exposição de Malaquias 1. A reclamação de Deus em Malaquias, aqui a gente só lembra de Malaquias 3, né? Mas precisamos entender o porquê que Deus reclama em Malaquias 3. Ele começa no 1. Porque o povo já não se importava mais com o culto. Levava animal cego para o sacrifício. Já que vai sacrificar, desce animal. Até animal podre. E o Senhor vem reclamar. Por que abandonaram o culto bíblico? O conteúdo de Malaquias é o que Deus aceita como culto e o que Ele não aceita como culto. Hoje tem jovem que vem para a igreja com camisinha dentro da bolsa. No culto. Que raio de culto é esse que essa geração vem prestando ao Senhor? Aonde foi parar o temor? A vontade de chorar. Você não tem vontade de sentir saudade? Você não sente saudade de ter saudade? Você lembra onde caiu? O que fez você esfriar na fé? O que fez você abandonar seu quarto de oração? Então agora o Senhor está dizendo, volte-se para mim. Veja que aqui é um tom de desespero. Presta atenção, escute. O Senhor está falando daqui agora, presta atenção. É um tom de desespero. O Senhor está dizendo agora. Veja a palavra agora, é um tom de urgência. Hoje mesmo, agora mesmo, volte-se para mim. Ele não está falando de gente desviada. É gente na igreja, porém fria. É gente que continua, mas de forma automática. Ele liga o botão automático para a igreja. Liga o automático, volta da igreja.
contexto é: volte-se para uma relação pessoal com Deus. Volte-se para mim. Nem sempre a gente consegue orar todo dia. Às vezes passa despercebido. Mas tem hora que eu entro no meu quarto e me dá um senso de desespero. Sabe o que é isso? É o sentimento de terra seca, clamando por chuva. Essa é uma geração de olhos secos. Os crentes de uma geração não muito distante iam para a igreja com um lenço na mão e a Bíblia. Há quanto tempo não choramos mais em um culto? Ele está presente. Precisamos ter olhos molhados, espírito prostrado e coração quebrantado. Porque a adoração não é um estado da fala, nem estado de como se faz. Adoração é uma continência do Espírito. É o Espírito que se prostra. Deus está clamando ao povo: voltem-se para mim. Essa é, irmãos, eu estou todo arrepiado, todo tomado aqui agora. Essa é a mensagem que precede avivamento. Tem os avivalistas, que são os pregadores do avivamento, e tem os preparadores de caminho. E a mensagem do Senhor é: voltem-se para mim. Volte a sua vida de oração. Restabeleça a espiritualidade dentro da sua casa. Restabeleça. Passe a ser visitado por anjos. Passe a voltar a ter sonhos proféticos. Há um texto em Tiago que toda vez que eu leio esse texto eu fico cabisbaixo. Não sabeis vós que o Espírito Santo anseia por vós? Gente, isso é muito poderoso. Isso quer dizer que o Espírito Santo me quer mais do que eu o quero. Ele está me esperando. Mas se você for analisar na Bíblia, está na bênção apostólica. Se você pegar Pai, Filho e Espírito Santo, só um tem responsabilidade de comunicação. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vê? Deus se comunica através da comunhão do Espírito Santo. Se você não tiver comunhão do Espírito Santo, você não terá vida com Deus, direção com Deus, direcionamento de Deus, não vai ouvir voz de Deus. Deus só se comunica através da comunhão do Espírito Santo. Por isso que nós vivemos hoje uma situação terrível, muitos crentes se sentindo perdidos. Porque nós simplesmente ignoramos o Espírito Santo. Ele está ali, mas é como se não estivesse. Falamos mais com o nosso cachorro. Eu tenho uma calopsita, ela canta, dança. Nós toleramos o Espírito Santo, ignoramos ele. Qual relacionamento sobrevive sem comunicação, gente? De 0 a 10, qual é a nota que damos para a nossa relação com o Espírito Santo? O seu momento hoje, de 0 a 10 com Deus, qual é a nota que você dá? Deus está dizendo: quero que você se volte a uma relação íntima com Deus. Mas em segundo lugar, qual é a natureza dessa volta? É uma volta com profundidade. E ele diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A coisa mais complexa que existe hoje em dia é o meu coração. Eu estou falando do meu. O seu deve ser bom. O meu é complexo. Às vezes nem eu entendo minhas emoções. Às vezes eu estou em casa sozinho, brigo comigo mesmo e quero sair de casa. E você ri. Você não é assim, né?
O coração do homem é terrível. Só Deus pode sondá-lo, nem você. Por isso que Davi entendeu, ele disse, sonda-me, ó Deus. Não é ele se sondando. Vê o Senhor se há em mim algum caminho mau. Não é fácil. Você vê que você está caído, ainda que esteja de 4 querendo comer bolotas de porco. O filho pródigo só percebeu que estava caído quando ele foi diretamente para o chiqueiro. Perdeu tudo e ainda não caiu em si. Todo mundo está vendo que a pessoa está indo de mal a pior, mas ela continua enebrecida, endurecida. A palavra do Senhor aqui hoje é voltem-se. Porque o Senhor quer nos preparar para um grande derramar. Então Ele está nos amassando, Ele não quer matar você, Ele quer tirar óleo de você. Ele quer tirar vinho novo de você. Ele quer tirar perfume de você. Ele quer que o pão do céu viva em você. Então o Senhor nos chama, retornem-se para mim. Peça perdão por tanto tempo sem orar. O judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano 5 vezes por dia. O budista 10 vezes por dia. O seixonoísta 18 vezes por dia. E o cristão? A diferença é que, tirando o judeu, eles lá servem deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. Nós servimos um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto. No texto de Malaquias, o Senhor diz, a maneira a maneira de vocês terem as suas atitudes. Veja, eles não falavam. Ele diz, mas a maneira como vocês agem, vocês estão dizendo que os cultos do Senhor é desprezível. Veja, eles nunca disseram isso, mas atitudes valem mais do que palavras. Nenhum avivamento veio, gente. Nenhum avivamento veio sem que o povo recebesse um espírito para orar. Nenhum na história e na Bíblia. O fogo desceu depois que eles iam insistentemente todos os dias e oravam sem parar. Historicamente, todos os evangelistas eram homens que oravam mais de 4, 5 horas por dia. Nenhum avivamento veio. Sabe, sempre quando Deus quer tensionar misericórdia, Ele levanta o povo para orar. Quando Ele quer tensionar juízo, Ele endurece o coração do povo. Toda vez que Deus quer derramar avivamento, Ele levanta movimentos de oração. O nosso problema hoje em dia é a religiosidade. E um outro nome que o Joel dá aqui para religiosidade é superficialidade. Por que o Senhor diz de todo o coração? Porque o povo não tinha deixado de ir no templo, orar lá e voltava. Mas Deus não estava satisfeito. Ele fala, não aguento mais os cultos de vocês. O que vocês estão falando me enoja, me cansa. Eles não deixaram. Mas o que acontece? Se eu vou orar, eu oro de maneira superficial. Se vou jejuar, faço mais ou menos ou entrego na primeira dorzinha de cabeça. Se é para ler ou ouvir a palavra, faço, mas não de todo o coração. No texto de Malaquias, na boca de Malaquias, o Senhor repete o que o povo dizia dos cultos. É hora de culto. Aí Deus repete. Que canseira, dizem vocês. Estamos vazios, secos, superficiais. E na maioria das vezes a nossa busca nem sempre é uma busca intensa, profusa, profunda a Deus, com lágrimas nos olhos, porque é a lágrima nos olhos que mata o verme na consciência. É quando você chora diante de Deus, que o verme morre, o verme do endurecimento e do pecado.
Deus resiste a tudo, mas não resiste o quebrantamento. Ele não resiste um coração choroso, quebrantado. Deus quer de nós profundidade e não religiosidade. Se é para cantar, canta de verdade. Se é para orar, ora de verdade. Se é para ir para o culto, aprenda a preparar-se para o culto. Desliga a televisão o dia. Fica o dia inteiro assistindo televisão. Chega, Deus não falou comigo. A irmã disse, ai pastor, não gostei do culto hoje. Falei, não foi para você? Eu não gostei do louvor, não foi para você? Precisamos nos preparar, porque Deus, irmãos, Deus continua falando. É nós que deixamos de ouvir. Quando a gente deixa de ouvir a Deus, Ele começa a falar na natureza, nos sinais, com pandemia, com guerra e etc. Parece que estamos vivendo os dias de Joel. Isso é uma boa e uma má notícia. Má notícia, porque nós já tivemos gafanhotos, já tem a peste, tem tudo. Mas se nós nos voltarmos para o Senhor, como Ele pediu a Israel, vai cumprir o inverso da história. Verso 28. Depois desses eventos, derramarei do meu Espírito. Então escute bem. Sabe o que me assusta? É que em Isaías 44, Deus diz que vai derramar água sobre os sedentos. Se eu não estou sedento, o Espírito nunca virá sobre mim. Sabe o que é interessante? É somente sobre os famintos que vem o mais de Deus. Nunca sobre os superficiais, acomodados ou rasos. Você já sentiu sede alguma vez? A sede, gente, ela é diferente da fome. A fome, você está sentindo fome? 2, 3 dias depois ela começa a comer as reservas. Ela começa comendo a gordura. Quando não tem mais gordura, ela come os músculos. Se chamam aí de massa magra. Eu sei porque eu perdi 16 quilos no Covid e não queria perder mais. Já tinha perdido tudo que tinha que perder. Mas quando peguei essa coisa aí, foi 16 quilos em 21 dias. Subi na balança, me deu um desespero. Que as pessoas olham para você, nossa, só está doente. Eu não queria perder mais. E aí eu perdi músculo, eu não tinha força para levantar o braço. Então o médico me proibiu de fazer qualquer coisa que seja aeróbico. Você não vai perder mais peso. Agora faça, você tem que levantar peso. Você tem que fortalecer os músculos. Porque a fome é o seguinte, depois de um tempo, você deixa de sentir. Porque ela já está comendo as reservas, a sua celulite. Já está comendo a sua pochetinha, o pânceps. Agora a sede não. A sede, quanto mais você fica com sede, mais ela dói. E ela nunca diminui, ela vai aumentando. O Senhor diz que Ele vai derramar água sobre pessoas com sede. Isso é um termo na Bíblia de pessoas desesperadas, como um cervo. Busca pela corrente das águas de forma desesperada. É alguém que está num deserto, com a boca seca, desesperadamente por água. Nós já estamos nesse deserto. Por isso que o Senhor quer um grande, Ele vai trazer um grande avivamento, que vai preparar o caminho do Senhor, para que Ele venha. Antes de Jesus vir, João Batista preparou o caminho. Foi um grande avivamento, aquela fila de milhares e milhares se batizando. Ei, você entende? Na primeira vinda, Ele preparou o caminho e foi um avivamento chamado batismo de arrependimento. Na segunda vinda, o Senhor tem seus profetas, que devem preparar. E eu disse de manhã e vou repetir, essa igreja aí será pequena. Não só essa, escute o que eu vou te dizer, nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil. Num avivamento que dure 10 anos, isso triplica. Toda a igreja nesse país, aqui diz o Senhor nessa noite, toda a igreja nesse país será pequena. Eu não estou dizendo, hoje nós olhamos para essa igreja e falamos, uau, que grande igreja. Todas serão pequenas. Como no país de Gales, os pastores pararam de brigar por membro, porque todas faziam fila. Como João Batista, uma fileira de gente para se batizar. Eu sinto o cheiro de terra molhada.
Eu sinto o cheiro e a chuva está vindo. Um grande despertamento espiritual está vindo. O fogo vai descer. Há uma nuvem pousando, há algo vindo. Deixe-me te contar uma história. Irmão do teclado, vem aqui para parecer que está terminando. Billy Graham estava numa cruzada no Rio de Janeiro. Isso tem no YouTube. E ele começou a orar por todas as bandeiras do mundo. Ele está orando. Orando, quando ele chega na bandeira do Brasil. Desculpa, não é no Brasil, é numa conferência mundial de evangelistas. Perdão. Quando ele chega na bandeira do Brasil, ele para e fica minutos em lágrimas sobre a bandeira do Brasil. E chorando. Então ele para e diz: sobre essa nação virá o último avivamento. Irmãos, acha para mim, está no Facebook do David Quillan, um trechinho que David Quillan postou, de um pastor norte-americano chamado David Hobbs, está ele deu Gruber do lado, e David Quillan traduzindo. O pessoal da mídia acha para mim esse vídeo. Esse pastor norte-americano, sei lá, 17 anos atrás, 20 anos atrás. Irmão, é chocante isso. Não é igual essa profecia do dia 30 de março não, gente. Você sabe que eu não brinco nem por mais nem por menos. Eu não escarneço. Eu julgo profecia e não pessoas. A gente debate ideias, não gente. E aí, eles vão achar o vídeo. Dave Robson, 17 anos atrás, ele disse: uma doença chamada SARS vai vir sobre o Brasil. Quem viu esse vídeo? E ela vai devastar. Eu estou vendo pessoas em quarentena, cidades inteiras. Eu estou todo arrepiado. Isso 17 anos atrás, o David Quillan interpretando. Mas depois disso, Senhor, quebranta o seu povo. Quebra-nos, Senhor. Quebranta-nos. Quebranta a igreja brasileira. Porque o Senhor quer derramar fogo. O Senhor quer fila de gente para os batismos. Mas nós ainda não despertamos. Ele quer despejar algo à nossa nação. Ainda não viveu um grande avivamento como outras nações. Mas o brasileiro é diferente das outras. Ele é mais passional, tanto por pecado como não. Ele desiste facilmente das coisas, ele aceita facilmente as coisas. Nos Estados Unidos, quando começou a fechar tudo, várias vezes eles foram para a rua tacar fogo em tudo. O brasileiro, ele aceita perder direito, então ele não sabe brigar pelas coisas. Nem pelo bem e nem pelo mal. E talvez o avivamento ainda não veio, porque nós começamos bem no espírito e sempre vamos pendendo para a carne. Vamos esfriando, vamos nos tornando religiosos. Sabe qual é a minha tristeza nesse período? Não é porque o povo fica online. É porque eles gostaram de ficar online. Isso é uma contingência, não uma regra. O povo gostou, acostumou. Eu esperava que não gostasse. Não. O Senhor nos chama de novo. Como um dia Ele chamou na Argentina, como um dia Ele chamou em Pensacola, como um dia Ele chamou no país de Gales, com um menino de 16 anos que ganhou 100 mil almas em 2 anos, como um dia Ele chamou em Londres com John e Carlos Wesley e George Whitefield, como um dia Ele chamou em Massachusetts com Jonathan Edwards. O Senhor agora chama o Brasil. Eu tenho dito: Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim.
Volte em si para mim, diz o Senhor. Veja onde você caiu. Vê. Frieza espiritual é um pecado tão grave que o Senhor não manda você bajular crente frio. Manda você falar para ele se arrepender. E ele diz hoje mesmo, agora mesmo. Eu ouço o trovejar da sua voz. Um grande despertamento, avivamento, pastor Gilmar. O Senhor está nos preparando para algo grande. Tem gente que te chamou de louco. Para que uma igreja desse tamanho? Todas as igrejas, por maiores que sejam, serão pequenas. Isso já aconteceu na América, já aconteceu na Europa. Escute o que eu estou dizendo. Antes do Senhor vir, Ele escolheu uma nação promíscua, de gente mau caráter, cheio de jeitinho brasileiro, que a maioria não consegue respeitar nada, que se tomba um caminhão na BR, ele saqueia o caminhão. Uma nação de corruptos, porque os políticos que estão lá são frutos e crias nossas. Deus escolheu esse povo, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Dessa nação vai se estender um fogo, um último e poderoso avivamento. Ele vem, esse avivamento vem. Shendamarat torokoste makare kash, rende kash toromakas. Você sente ele aqui agora? Eu sinto. A gente começa a perder o controle da coisa. Os irmãos, tenha
tem em você agora um senso de desespero. Porque eu estou com esse senso. Porque Ele está aqui. Ramatono konde kandar castro coquetana matrocas. Por 3 minutos, ore em línguas. Deixe-me te dizer uma coisa aqui. Avivamento vem, gente, em tempos de crise. É quando tudo está perdido que Deus manda avivamento. Tem gente aí que está precisando chorar. Por tudo que vive, por tudo que está ouvindo, por tudo que está vendo. Deixa Ele tirar de dentro de você agora esse senso de olhos molhados. Tem o vídeo? Gente, vamos aproveitar agora esse vídeo. Presta atenção, o vídeo é antigo, o áudio é ruim. Então você tem que ficar em silêncio total para ver esse vídeo. E é nisso que creio. Pode pôr aí. Esse pastor é o David Robson. É um homem, já está bem de idade, um homem de Deus. Ele está sendo interpretado por David Quinlan. E quem está ali aporando ele ali é o pastor Irineu Grubert. When SARS comes here, quando a doença do SARS vier até aqui, don't be afraid of it. não temam. Yesterday I had a vision. Ontem eu tive uma visão. I saw men going to cities where the cities were quarantined. Eu vi homens indo a cidades que estavam em quarentena. And going inside of a quarantined city. Entrando numa cidade em quarentena. And cleansing it from the plague. E aniquilando a praga naquele lugar. And sweeping the whole city into revival. E levando a cidade a um grande avivamento. Not only with this plague, não só esta praga, o SARS, but the many more, mas todas as outras that are going to come que virão before the end. Antes dos tempos finais. Você consegue entender o que está para acontecer? Santo Espírito, venha mover. Se desespere, cante. Santo Espírito.